Cordial olá a todos, Pedro Curbi, voltando para o curso de Ética aqui no Passo de Graça na OAB. Nosso tópico da aula de hoje é responsabilidade civil do advogado. A gente vai falar de toda a parte de responsabilidade funcional do advogado. Nessa aula a gente fala de responsabilidade civil do advogado. O advogado é civilmente responsável quando, através de ação ou omissão, causar prejuízo a cliente. Gente, essa é a base da responsabilidade civil, tanto pelo Código Civil quanto pelo Código do Consumidor, ok? Mas vamos falar do Código Civil. Artigo 186 do Código Civil traz a regra geral da responsabilidade civil, colocando como responsabilidade subjetiva a responsabilidade do advogado. Só lembrando, um pequeno flashback de responsabilidade civil em direito civil. A regra é a responsabilidade subjetiva, com a conduta do sujeito sendo considerada. Ok? Então a conduta é importantíssima na responsabilidade subjetiva. Qual é o contraponto da responsabilidade subjetiva? Isso também já foi objeto de questão de prova. A responsabilidade objetiva. O que é a responsabilidade objetiva? É aquela responsabilidade em que você não avalia a atitude do sujeito, você não avalia o elemento culpa, e você troca o elemento culpa por risco, risco da própria atividade. Para a advocacia, importante, grifa este pedaço. Para a advocacia, o tratamento é de responsabilidade subjetiva e não da responsabilidade objetiva. Responsabilidade subjetiva do advogado. Vamos dar uma olhada no artigo 32 do Estatuto. O advogado é responsável pelos atos que, no seu exercício profissional, praticar com dolo ou culpa. Olha aí a atitude do sujeito como elemento relevante para a gente apurar a responsabilidade civil. Bom, dá para traçar um panorama com alguma coisa? Artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Fornecedor, que aí, vamos lá, o advogado qualificado como fornecedor, é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvam atividade de produção, montagem, criação ou transformação, ok? Puxa, a gente é fornecedor? Ainda que sejamos considerados nós, advogados, como fornecedores, a responsabilidade é subjetiva, ok? Ah, mas e o contraponto disso? Gente, não tem contraponto disso. Parágrafo 4º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor é expresso quando dita: a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será sempre apurada mediante a verificação de culpa, ok? Fica a dica aí, artigo 14 do CDC, parágrafo 4º, ok? Então, essa responsabilidade do advogado é sempre apurada em razão de uma sistemática da responsabilidade subjetiva, ok? Vai se analisar a postura do advogado. Advogado que causa qualquer prejuízo a cliente por dolo, culpa, ação ou omissão, é responsável? Ele é obrigado a reparar o dano? Sim, é, ok? Gente, fico por aqui com responsabilidade civil. Próxima aula a gente vai falar de responsabilidade penal. Abraço, fui!